Mas tem como usar o Photosoft Select da maneira clássica também. Existe ele aqui, a gente vai chegar nele ainda. Bom, o Noise, ele vai... O que é o Noise? O Noise, a tradução direta dele é ruído. Então ele vai adicionar um ruído à sua transformação. Em vez de ele fazer a transformação por igual, ele vai aplicar uma espécie de ruído na sua transformação. Onde no caso aqui eu estou escalonando, em vez de ele escalonar a esfera por igual, ele colocou um ruído onde aqui ele escalonou mais, aqui ele escalonou menos, aqui mais, aqui não. Esse ruído ele é aleatório. Eu posso diminuir a escala desse ruído. Quanto menor a escada, menor vai ser os pontos de ruído, né? Vai ficar com mais ruído de menor tamanho. Quanto maior a escala, maior vai ser o ruído e vai ter menos ruído, ou seja, vai ter menos variação, mas de maneira maior. Essa ferramenta esse fall-off de ruído é bastante útil para fazer terreno. Olha só, eu vou fazer um plane aqui, deixa eu jogar ele um pouco aqui para cima, diminuir um pouco, aliás, aumentar um pouco mais o segmento dele. Ok. Com o meu Noise, olha só, a hora que eu movimentar, é isso que o Noise faz. Ele criou como se fosse um mapa virtual de Noise aqui, e você aplicando a transformação, ele cria esse efeito. Tá? Então, para fazer terreno, mesmo que você não vai fazer uma montanha assim, mas até mesmo um terreno normal, se não for, claro, dentro de uma casa, um piso assim que é reto, mas for um terreno onde você está trabalhando com grama, plantas, terra, se ficar muito chato assim, fica muito real, né? Fica um local muito plano. Você usa um noise, aplica um pouco do fall-off do noise assim, ó. Você tem já uma variação de terreno. Ok? Vamos para o próximo aqui, o Vertex Map. Bom, para o Vertex Map funcionar, você precisa ter um mapa de vertex, um mapa de Vertex Map no seu objeto. Eu já falei sobre isso em outra aula, o que é o Vertex Map, né? Mas vamos pintar um mapa de vertex nessa esfera, por exemplo. Aqui eu vou mudar para visualização de Vertex Map, que é para eu ver. Aqui em Lists, eu tenho as listas de mapas que eu tenho. Eu tenho o meu VMap, o mapa UV, que a gente já vai ver também em outra aula. Os mapas de Morphs, que é usados para transformação e outros mais. E eu tenho aqui o meu Vertex Map. Olha aqui. Na aba Paint, eu tenho, além do Scoop, para esculpir, o Paint para texturizar, pintar as texturas, eu tenho aqui o Paint Vertex Map Tools, onde eu posso pintar o meu Vertex. Lembra que eu falei na outra aula que o Vertex funciona assim, onde está uma cor, ele vai aplicar o efeito com mais intensidade do que numa outra cor. No caso aqui, onde tiver vermelho, ele vai aplicar o efeito com maior intensidade da onde não está vermelho. Então olha aqui, aqui está vermelho. Ó, aqui está vermelho, aqui não. Aqui está cinza, verdeado, que é o padrão. Eu vou aplicar aqui o Vertex Map Fall Off e vou ativar a ferramenta de escala. Olha, ele vai escalonar mais aonde eu pintei de vermelho do que aonde não estava de vermelho. Lembrando que isso aqui não é uma textura, o meu objeto ele ainda tá assim. Ok? Se eu renderizar isso aqui, ele vai estar com a textura ou com o material que eu colocar. Esse Vertex Map como eu falei em outra aula, é como se fosse uma textura, mas você não escolhe a cor, você não pinta qualquer cor nele, você só voltando aqui, você escolhe o Paint, você só
aumenta ou diminui a intensidade. Quanto mais a representação dele é vermelho para um valor maior. Mas, por exemplo, conforme eu vou baixando o valor, ele vai ficando menos vermelho. Ó, vai ficando mais claro o vermelho até não ter nada. Ó, eu vou fazer isso aqui, assim, vamos ver. E não é você pinta a cor que você quer, não. Você só, na verdade, você pinta valores. Você pinta onde vai ter 100% de valor, onde vai ter 0% de valor. Ele mostra essas cores para você ter uma informação visual da onde tem mais valor, onde tem um valor maior, um valor menor. Tá certo? E esse Vertex Map é usado para diversas formas, diversas ferramentas, não só pro fall off aqui, mas como eu já falei, na hora de fazer o read de personagem, o nosso weight tool que a gente viu na outra aula sobre subdivisão, onde você define a intensidade das quinas do meu objeto, também ele trabalha com weight, com Vertex Map e assim por diante. A gente pode utilizar o Vertex Map para diversas situações. Tá? Bom, voltando ao nosso assunto aqui de fall offs, eu vou criar uma nova esfera aqui. Bom, o Vertex Map, o Path. O Path eu criei uma esfera, mas vamos, na verdade, para demonstrar o Path, eu vou fazer com um terreno aqui. Olha só, o que o Path faz? Na verdade, o Path você vai criar uma curva usando a ferramenta de curves e ele vai aplicar o efeito conforme aquela curva. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse terreno. Eu vou aplicar o meu Path. Aliás, eu vou ligar primeiro a ferramenta que eu quero utilizar, no caso aqui o Move, e vou posso alterar isso aqui. O que isso aqui faz? Aonde a minha curva está mais longe do meu objeto, o efeito vai ser menor. Aonde está mais perto, o efeito vai ser maior. E eu posso ajustar a escala. Essa escala que está utilizando não está dando um efeito muito bom. Vamos colocar uma escala de 30 centímetros, por exemplo. Um tamanho do fall off de 30 centímetros. Vamos ver. Acho que mais. Vou colocar 50 centímetros. Aqui 50 centímetros tá legal. Ó, aqui esse nó da minha curva está bem perto, então tá aplicado muito efeito. Aqui também está aplicado muito efeito. Aqui não está aplicado nada de efeito. Ó. Se eu aumentar a escala, ó, ele não vai fazer a curva aqui igual a minha curva. Na verdade, ele vai fazer o contrário. Ó. Essa aqui que está bem próxima ele aplicou bastante, essa que está bem próxima aplicou bastante, mas essa que está bem longe ele aplicou menos. Por isso que aqui fez uma curva totalmente ao contrário da minha curva original. Porém, eu posso inverter o efeito do fall off. Aqui ó, eu tenho essa opção inverte. Olha só, com ele invertido, eu subo aonde está aqui a linha, ele vai subir bastante. Aonde a minha ponta está mais para baixo e mais próxima, ele não vai subir nada. Sem a inversão do fall off, eu vou desativar por aqui. Sem inversão do fall off é o contrário. Aonde tem a ponta mais próxima ali, ele aplica bastante o efeito. Onde a ponta está mais longe, e não aplica nada o efeito. E eu posso
ajustar essa escala, como eu já disse aqui. Em 500 milímetros, ele nem chega ali. Se eu aumentar, por exemplo, para 1 metro, olha lá, ele já chega. Quanto maior aquele meu tamanho ali, que eu coloco ali, mais vai ser o raio que ele vai alcançar dessa curva. Eu posso ajustar a curva aqui e ele vai ajustando esse fall off. Tem que tomar bastante cuidado para utilizar isso, pessoal, porque nem sempre dá um resultado legal dependendo do que você está utilizando. Olha só. Bom, vamos passar para o próximo agora. O laço. Vamos voltar com a minha esfera. O laço, você vai criar uma área de seleção e ele vai aplicar naquela área. Não necessariamente num laço, ele pode ser um retângulo ou um círculo. Na verdade é uma área de seleção. Se eu mudar para laço, eu vou poder desenhar um laço na minha tela, um laço de seleção. Se aqui estiver em retângulo, eu vou ter que criar um retângulo de seleção. Mas vamos, por exemplo, com um laço mesmo. Laço de seleção. Eu vou selecionar, fazer uma seleção mais ou menos com isso aqui, ó. Usar a ferramenta de escala. Olha lá, ele vai escalonar ali onde eu selecionei, tá vendo? Opa. Vou voltar aqui. Deixa eu dividir um pouco mais essa esfera. Olha aqui, vamos fazer um laço de seleção de novo. Ah, lá já tá. Fazer uma seleção assim, ó. Assim, assim. Assim, ó. Tudo bem? Vamos fazer uma seleção com uma opção laço mesmo. Vou fazer uma seleção assim, mais ou menos. Ó. E agora aplicando a escala, ó, ele vai escalonar só dentro ali da onde eu desenhei a minha seleção. Estão vendo? Ó, tô aplicando a escala só ali. Poderia ser o mover, por exemplo. Ele só ia mover ali, ou rotacionar, ou outra ferramenta, como um bevel, como eu já falei também antes. Ó. E o laço, ele fica na minha viewport. Se eu mudar a minha esfera de lugar, ele vai fazer a escala ali onde meu laço está. Ó. Se eu mover para cá, ó. Ele faz dos dois lados isso, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar minha esfera. Voltei muito. Voltar minha esfera com menos subdivisão. Bom, o laço é basicamente isso. O imagem é bastante legal. O imagem, ele vai usar, como o nome diz, uma imagem como fall off. Então, vamos com um plane agora. Olha só. Deixa eu aumentar um pouco mais a subdivisão desse plane. Image fall off. Aqui eu tenho que selecionar a minha imagem. Aqui é a biblioteca de imagem que o Moodle tem. Eu vou usar essa imagem aqui mesmo. Parece ou não. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem. Vou usar esse logo aqui, T. Parece bacana. Agora, ó, da mesma forma que o laço, ele aplica na screen. Então, eu vou fazer isso aqui. Tá. Olha só. Eu dei um mover nos meus polígonos para cima, só que ele vai mover só ali onde está a minha imagem. E ele vai repetir essa imagem. Isso porque está marcado repete aqui. Se eu desmarcar, ele vai mover só ali mesmo onde eu coloquei. Ó. Quando é que ele cria uma ondulação na forma do T da minha imagem? Ó, aqui
Meu plano está com pouca resolução. Deixa eu aumentar um pouco a resolução dele. Vamos caprichar um pouco. Olha aqui, vou colocar a imagem de novo. Já está ali a imagem. Ó, colocar a projeção da imagem assim. Eu posso ajustar o tamanho da imagem, a posição que ela vai ficar. E agora eu vou puxar aqui. Olha só. Quase como se fosse um displacement. Só que você usa... Na verdade, você não criou, você não utilizou um mapa, um displacement, né? Que é um efeito de renderização. Você modelou mesmo o seu objeto, mas utilizando um mapa como base. Ok? Bom, dando sequência aqui. Antes de passar, só para falar aqui. O repeat, nós já vimos que ele vai repetir ou não. Se eu desmarcar, ele só vai fazer ali onde está a imagem. Se eu repetir, ele vai fazer em todo objeto, repetindo aquela imagem. Se você vai usar o mapa UV ou não. E aqui a posição e a escala do meu desenho, que eu posso ajustar aqui também por essas bordas, ó, a escala dele, a rotação dele, eu posso rotacionar ele e a posição que ele vai ficar aqui na minha tela. Ok? E aqui você seleciona o seu desenho que você quer. Bom, sem muito segredo.